Avisem aí o pessoal dos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, que nós retornamos com o X Fórum e que agora é um outro link na parte da tarde, não é o mesmo link no YouTube que estava de manhã, certo? Então, pessoal que está aí acompanhando, avisem para ninguém perder a primeira palestra, certo? Que é a palestra do Rafael. Então, vamos lá. Gostaria de chamar, então, agora aqui ao palco o Rafael Rodrigues, da Flow Spec Solutions, com a apresentação NetFlow, observando o fluxo da rede. Rafael. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ter recebido o convite do pessoal do NICBR, do X Fórum, para trazer um pouco desse assunto, que é um assunto extremamente interessante, né, para os provedores de internet, e interessante também, né, para todo mundo que trabalha com infraestrutura de rede, que são os monitoramentos dessas redes, né? E o foco aqui da nossa palestra é justamente trazer um pouco mais de motivações, né, para o uso desse protocolo incrível, que é o protocolo de monitoramento de fluxo, né? Apesar da gente estar trazendo o nome NetFlow aqui, né, eu tenho certeza que muitos de vocês sabem que o NetFlow ele tem várias variantes, né? Então eu queria já combinar com vocês aqui, antes de tudo, que eu vou chamar tudo aqui de NetFlow, né? Vocês que são da área de engenharia, vocês sabem que existem várias variantes, o S-Flow, o J-Flow e um monte de flow, né? Mas aí eu vou tentar aglomerar tudo no NetFlow para ficar fácil, tá? Da gente conversar. E gostaria também, antes da gente começar, de agradecer aí aos outros palestrantes que tiveram aqui também, né? As palestras foram incríveis e, evidentemente, os próximos que chegarão aí, tá? Então é isso, vamos da partida. Bom, na nossa agenda aqui, o tema da nossa palestra é o NetFlow, né? E como que o monitoramento de fluxo pode ajudar vocês a observar o fluxo da rede. E, falando mais do nosso objetivo, a ideia é trazer novos motivadores, né? Na maioria das consultorias que a gente faz, dentro da FlowSpec, dentro da nossa empresa, da nossa nuvem de mitigação, os provedores eles tendem muito a ter uma motivação direcionada para a engenharia de tráfego, né, direcionada para os Talk Talkers, né, que são os clientes que usam mais a banda de internet. E meu objetivo aqui é trazer outras motivações. Apesar dessa motivação ser muito importante, né, tem outras motivações que fazem com que a gente adere ao uso do protocolo de análise de fluxo, tá? Então, falando super rápido aqui sobre mim, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou diretor de TI na FlowSpec Solutions, que é basicamente uma nuvem de mitigação, né? Nós realizamos lá mitigação de ataques DDoS, vendemos link protegido, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a empresa mais para frente, mas é isso, algumas certificações minhas, eu tenho acompanhado, né, o mercado de tecnologia, de provedor de internet desde o início dos anos 2000, e eu não gosto muito de falar de mim, esquisito, né? Falar da gente. Vamos dar partida. Bom, o motivador principal, né, das empresas de telecomunicações hoje, pelo menos os micro, pequenos e médios provedores, é o quê? É a engenharia de tráfego. A partir do monitoramento de fluxo, você consegue saber quanto de fluxo você tem para determinados destinos, como, por exemplo, Facebook, o Netflix, que esteve aqui hoje falando com a gente, Google e outros destinos na internet. Então, o NetFlow possibilita, né, o fluxo, a análise de fluxo, possibilita vocês a terem, né, essa observabilidade de rede. Né? E esse hoje, dentro das consultorias que a gente faz lá na FlowSpec, né, esse é o maior motivador dos provedores, ter, né, uma forma de visualizar a engenharia de tráfego. Como que eu vou fazer essa engenharia? Será que eu devo contratar um conteúdo X ou um conteúdo Y? Qual é o perfil do meu cliente? Então, esse é um grande motivador. E principalmente, né, os top talkers, né, os famosos gatonete. Saber quem são os seus clientes que compartilham a internet dentro das redes deles. Né? E a análise de fluxo possibilita você, tá, a ter uma observabilidade profunda da rede, uma observabilidade no seu cliente mesmo. Conseguir descobrir se o seu cliente está compartilhando banda ou não, né? Mas esse é um motivador importante, sim, mas tem outros motivadores que a gente vai falar aqui na nossa palestra. Bom, começando, um dos motivadores que eu acho muito interessante
é a questão dos ataques DDoS, né? Nós temos aqui no X-Fórum e em todos os eventos que são disponibilizados pelo pessoal do NIC, muitos assuntos, né, muitos eventos, aliás, muitas palestras também relacionados a ataques DDoS, relacionados a monitoramento de fluxo. Eu estou trazendo um pouco mais desse assunto, porque assim como o IPv6, né, a gente imaginava que teria uma adesão, né, maior, a análise de fluxo está meio que nesse caminho, né? A gente passa a conhecer a análise, mas não tem essa adesão, né, que a gente esperava, tá? E aqui nesse slide a gente traz informações de parceiros como a Arbor, né, e como a própria Google, e eles trazem para a gente informações dos ataques DDoS que estão acontecendo. E como vocês podem ver no gráfico do Google, por exemplo, existe uma massiva, uma evolução relacionada aos ataques DDoS, e isso é normal, porque se a rede está crescendo, se está tendo mais provedores de internet, se está tendo mais usuários acessando a internet, naturalmente vai ter mais ataques DDoS, isso é uma coisa natural da internet, né? E a Arbor, junto com a Google, eles trazem para a gente reports, né? Informações, relatórios sobre esses ataques. E é muito interessante da gente estar sempre observando essas empresas, tá? Para poder a gente entender o que está acontecendo. Seguindo, além do Google e além da Arbor, que são grandes players do mercado, nós temos aqui no Brasil organizações, associações, né, e outros meios de informações para os provedores também. Então, nós temos, por exemplo, a Abramult, a Abranet, a Print. Então, tem várias associações no Brasil, tá, que trazem informações relacionadas aos ataques DDoS. E o que é interessante dessas notícias, né, dessas novas motivações para o uso da análise de fluxo, é que nós temos pequenos provedores dominando o mercado. Isso assusta um pouco, né, os grandes players do mercado, né? Você vê o pequenininho lá embaixo, né, o micro, pequeno e o médio, assustando um grande player. E é o que a gente tem percebido lá na nossa empresa, é que muitos desses micro, pequeno e médios provedores têm sofrido os ataques DDoS. Isso é uma grande preocupação. E o NetFlow, né, vamos chamar aqui de NetFlow, tá, gente? Eu estou abrangindo o NetFlow aqui, mas seria o IPFix, que a gente vai falar mais para frente. Ele traz, né, uma observabilidade, um poder de tomada de decisão no momento que você está tendo o monitoramento da rede, tá? Então, não é só Google, Facebook, né, e Netflix que vão ser grandes motivadores para você fazer engenharia de tráfego. Os ataques DDoS também são motivadores para você ter o NetFlow na sua rede, e não é só a Arbor, ou Google, ou algum outro player grande desse que informa isso para a gente, né? No Brasil, aqui, nós temos associações que fazem esses informativos também. É muito interessante isso, né? E outro motivador, né, interessante, é a análise global dos ataques. No site do Digital Map, Digital Attack Map, a gente consegue ter uma observabilidade utilizando a geolocalização. E o interessante disso é que o monitoramento de fluxo, ele também traz para você uma análise relacionada à geolocalização. Então, fica interessante da gente começar a bater as informações, né? Qual é a quantidade de fluxo que sai da sua rede para determinadas regiões do globo e o que está acontecendo de ataques DDoS em determinadas regiões do globo, né? É interessante, né, a gente fazer uma reflexão no sentido de, será que tem algum fluxo da minha rede com destino a essa localidade no globo que está sofrendo um ataque ou que está realizando um ataque? Então, é interessante da gente conhecer esses sites e começar a bater as informações, né? Outro site muito interessante de você conseguir dados relacionados à vulnerabilidade, ataques DDoS, é o dashboard do Shadow Server, né? E o que é interessante da gente analisar nesse slide é o seguinte, que o Shadow Server, ele te traz o quê? Te traz informações dos países que sofrem, que realizam scans, né? E nós estamos vendo o Brasil como o terceiro colocado né, vamos dizer assim, na opinião do Shadow Server. E mais interessante ainda saber que nós somos vetores de ataque, é saber que existem protocolos que são top protocolos vetores de ataque, que o Shadow Server traz para a gente. Como, por exemplo, DNS é um top protocolo vetor, NTP é um top protocolo vetor, né? Os famosos Media Box, né? Quem aí tem cliente residencial sabe o que é um Media Box, é o sisteminha lá do IPTV do cidadão, né, que fica lá se conectando lá com os servidores de IPTV, né? Então, esses caras, né, esses protocolos, eles são os principais vetores de ataque hoje, e não sou eu que estou falando isso, né? Quem está falando isso é o pessoal do Shadow Server, e existem outros sites também que trazem essas informações para a gente. O legal é que o monitoramento de fluxo consegue trazer para vocês a mesma observabilidade dentro da sua rede,
Isso é muito legal. Então, eu consigo saber, dentro da minha rede, se eu tenho, né, fluxo muito alto para DNS, se eu tenho fluxo muito alto para o NTP, para o SSTP e para vários outros protocolos, inclusive lá para os nossos saudosos, né, Media Box, né, os famosos set-top box. Será que esses set-top box estão tendo muito fluxo de saída? Por que isso? É IPTV mesmo que eles estão coletando ou alguma outra coisa? Né? O que a gente percebe muito lá na nossa empresa de mitigação é que, muitas vezes, esses nossos clientes, né, por estarem com as redes muito vulneráveis, o que é rede vulnerável, né, na nossa opinião? É você instalar um CPE com usuário sem admin, por exemplo. Isso é uma vulnerabilidade, é você colocar um CPE com porta 22, 21, disponível, né, para poder receber conexão. Isso é uma vulnerabilidade, porta 80, enfim. Então, os nossos CPEs hoje são um dos maiores vetores de ataque pelo que a gente percebe lá na empresa de mitigação. Tá? Quando a gente começa a analisar o fluxo dos nossos clientes, a gente percebe que esses CPEs são os caras responsáveis, né, por estar realizando e recebendo ataques DDoS na nossa rede. Com o NetFlow, a gente consegue analisar e identificar esses clientes que estão com essas vulnerabilidades. Isso é muito interessante, porque a gente consegue analisar o fluxo da rede. Eu consigo saber, né, se o meu CPE está fazendo alguma conexão de alguma porta específica para algum endereço específico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outra motivação interessante é o que a gente consegue localizar no site do CertBR. Vocês sabem muito bem, o pessoal do CertBR, né, tem um trabalho muito importante aí relacionado à segurança das redes, tá? E o que a gente vê aqui nesses slides, a informação mais interessante é o quê? As portas e o fluxo direcionado para essas portas específicas. Então, imagina que eu tenho um concentrador, né, um BNG, um BRAIS, né, um concentrador PPPoE ou IPoE na minha rede. Bom, será que essa lista de portas que eu estou disponibilizando para vocês aqui, que o CertBR disponibilizou para a gente, essas portas, elas estão tendo essa quantidade absurda de fluxo? Olha que interessante. Por que o meu CPE está fazendo uma conexão via porta 23 para um IP aleatório da China, da Rússia, sabe-se lá Deus da onde? Que é isso? Será que isso é legal para a nossa rede? Com a análise de fluxo, eu consigo determinar qual CPE está fazendo, por exemplo, uma conexão na porta 23, 21, 445, 3389, enfim, e a quantidade de banda que ele está usando. Né? Por exemplo, além de a gente ser lá uma empresa de mitigação, eu sou um empresário, eu sou dono de um provedor residencial também. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, no meu provedor residencial, clientes meus acessando, por exemplo, a porta 1900 com a taxa de 5, 10, 15 megas, isso já me preocupa. Eu já fico preocupado com isso. É estranho. Quando a gente vai ver, provavelmente essa ONT foi onada, ou então essa ONT está com usuário e senha padrão, né? E eu trouxe mais algumas telas interessantes que a gente vai ver mais para frente. Mas a grande sacada aqui é tenha análise das portas mais acessadas da sua rede. Monte um perfil de cliente, de um perfil de usuário. Será que na minha rede eu tenho um perfil de usuário que usa mais streaming? Será que na minha rede eu tenho um perfil de usuário que faz muita conexão remota? Né? Um perfil de usuário jogador? Tem o famoso perfil testador também, o usuário que fica testando a rede o tempo todo. O que será que tem de perfil dentro da minha rede? Com essa análise, a gente consegue ter essa observabilidade. E o fluxo, a análise de fluxo vai trazer isso para a gente. Tá? E aí, né, analisando todas essas informações, nós chegamos aí ao tal do ataque. Então, se eu tenho uma rede vulnerável e se eu não tenho um monitoramento assertivo na minha rede, eu possivelmente vou ser um vetor de ataque. Ou eu vou fazer um ataque, ou eu vou receber um ataque. Né? E muitas vezes os provedores realizam ataques DDoS em outros provedores sem saber. Por quê? CPE foi onado, ou o CPE não tem as seguranças mínimas necessárias para poder estar operando dentro da rede. E quando chega nesse momento, é bem assim, né? O ataque D2 é quase um botão, né? O cara vai lá, o cracker, sei lá quem é esse cidadão, aperta o botão e a coisa começa. O perfil de cliente que a gente tem atendido bastante é um perfil de cliente que tem entre 3 e 7 gigas, está aqui embaixo, né, do slide. E esses clientes, né, muitas vezes não tem, mas quando não tem, a gente sempre instrui o cliente a ter, que é o que nós chamamos de burst, ou percentil, 95 percentil, que é a possibilidade de você usar mais banda do que a contratada. E pagar por isso, caso você precise usar, evidentemente, é normal. Mas o que acontece muito é, eu tenho um tráfego de 3 ou 7 gigas de banda total na minha rede e recebo um ataque, por exemplo, de 80 gigabits. Né? Nesse momento, é meio que
não importa muito o que você tem dentro da rede. Aqui eu trouxe até alguns exemplos, né? E exemplos reais, estudos de casos reais que a gente pega lá na FlowSpec, onde, em muitos casos, o provedor tem lá uma caixa do tipo A10, um Hillstone, um NFWare na borda ou até mesmo em outro ponto da rede, mas que, no momento que ele sofre uma massiva, um ataque maior do que o limite de banda que ele tem contratado, ele fica indisponível. Então, o ataque ele foi bem sucedido nesse momento. Então, não importa muito o que eu tenho dentro da rede aqui. Tá? No momento que eu tenho este cenário, onde eu tenho um burst ou não, e eu sofro uma rajada, um ataque maior do que eu tenho disponível, cara, eu estou indisponível. Então, não tenho mais o que fazer. Então, todo o trabalho que a gente teve nos slides anteriores, de saber quais são as portas, de ter uma geolocalização sobre os destinos que a gente acessa mais, ou que estão acessando a gente, né, cai por terra. Por quê? Porque agora já era. Né? E um ataque DDoS é aquilo, né, cara? Todo mundo, quem não sofreu, provavelmente vai sofrer, né? É um problema isso, né? Então, no momento que você sofre, o que fazer, né? E quanto maior for a rede, maior vai ser o estrago, né? Se você nunca sofreu um ataque. Mas é isso, esse é um cenário que ocorre muito, tá? E, como eu falei com vocês, algumas empresas passaram a realizar ataques contra concorrentes, e muitas vezes, cara, o concorrente nem sabe que está atacando o vizinho. Por quê? Porque o CPE dele foi onado, ou tem alguma outra vulnerabilidade dentro da rede dele que sofreu uma onagem, e a partir disso, né, o camarada, o cybercriminoso, ele consegue ter várias medidas aí para poder fazer o trabalho sujo dele, tá? Bom, opa, isso. E é fácil, não é tão difícil hoje, é um botão literalmente fazer um ataque DDoS. Se você acessar o site aqui, stresser.co, a gente consegue realizar um ataque DDoS com $10. E a gente está falando de um ataque de 300 segundos na casa dos 700 GB. Tá? Então, se eu tenho uma rede, tá bom, vamos lá, vamos para um cenário real. Eu tenho um provedor no interior, tá, de algum estado, onde eu tenho uma distância muito grande lá de um grande centro. Com $10 eu consigo tirar esse provedor da rede. Então, eu acabei de tirar meu concorrente da rede. Agora, você imagina, né, você que tem uma disposição, né, ilimitada de recursos e quer tirar seu concorrente da rede. Tá? Fica fácil da gente fazer isso. Em alguns casos, eu não preciso nem pagar, né? De graça, eu consigo tirar meu concorrente da rede. Olha que louco isso, né, cara? Isso é insano. Bom, chegamos no ponto que a gente precisa falar do que nós chamamos de blue team, né? Do pessoal que está trabalhando do outro lado da moeda, vamos dizer assim, aquela galera que pegou a pílula vermelha lá que Morfeu ofereceu para a gente. Então, nós que somos administradores, além da gente dividir o esforço com o cliente do IPTV, o set-top box que esquentou e travou, né? Por que o set-top box está esquentando e está travando, né? Já pararam para fazer essa reflexão? Que insano isso, né? Então, a gente ainda tem que dividir o nosso tempo com esses clientes todos que têm problemas de VPN, de jogos ou de set-top box, IPTV que não funciona, com ainda, né, as contramedidas para poder a gente ter uma rede segura. No momento que a gente sofre um ataque, a gente tem que aplicar contramedidas. Tá? E com a análise de fluxo, a gente consegue fazer o quê? Identificar e prevenir essas vulnerabilidades que nós temos na rede. Isso aqui é muito interessante. Olha que eu não estou nem falando de scan, eu não fiz scan aqui, eu só estou analisando a minha rede, eu não estou fazendo scan em lugar nenhum, né? Não estou fazendo nada disso, eu estou só analisando o fluxo da minha rede. Tá? E com essa análise de fluxo da rede, né, a gente consegue determinar quais são as portas que estão sendo mais utilizadas, tá? Qual é a geolocalização que eu estou, né, que meus clientes estão acessando mais, quais são os países, quais são as cidades, enfim, a gente consegue trazer isso tudo com a análise de fluxo. Tá? E como analisar esse fluxo, que é a grande sacada aqui que eu vim trazer para vocês, que é justamente utilizando um dos protocolos mais famosos que a gente vê hoje no mercado, que é o NetFlow, né? Eu estou chamando tudo de NetFlow, mas o NetFlow tem muitas variantes, né? E em alguns fabricantes têm os seus próprios protocolos de análise de fluxo, tá? Mas aí eu vou combinar com vocês que NetFlow eu vou falar que é tudo aqui, tá bom, gente? Então, a análise de fluxo vai trazer para vocês o poder da observabilidade, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho o que é isso, né? A gente sempre monitorou as redes com SNMP e não tem nada de errado com isso, o SNMP é poderoso, tá? Mas a função é um pouco diferente, tá? Porque com o SNMP a gente consegue monitorar a rede e monitorar os ativos, né, os equipamentos, mas a gente não consegue ter o quê? O fluxo da rede. E o que é o tal do fluxo, que é uma das dúvidas que o pessoal tem bastante, tá? Então, o fluxo é basicamente uma sequência de pacotes.
tá? E, em teoria, ele vai ter sempre 7 campos muito importantes, que são as portas de origem e de destino. Então, a infraestrutura que tem o poder de saber quais são as portas de origem e destino que a sua rede está acessando, é uma infraestrutura que vai estar com um passo sempre à frente, tá? Uma infraestrutura que tem o poder de determinar quais são os endereços IP de origem, de destino e correlacionar as informações é uma infraestrutura que vai estar sempre na frente. Então, eu tenho protocolos, tipo de serviços, as interfaces, tá? E várias outras informações que a análise de fluxo traz para a gente. Tá? E ter análise de fluxo vai fazer com que você esteja sempre um passo à frente no momento em que você, por exemplo, sofreu um ataque DDoS. E, evidentemente, um passo à frente no momento que você realizar uma análise de engenharia. Ah, preciso me conectar a um PNI dentro de algum data center, ou preciso ir para algum outro PTT, algum PTT internacional, de repente eu estou tendo muito fluxo internacional via trânsito. Posso me conectar num PTT internacional, conseguir um custo melhor, enfim. Então, o NetFlow possibilita tudo isso para a gente, tá? E o que o NetFlow, na verdade, faz? O que é esse fluxo? Esse fluxo, na verdade, é uma imagem da sua rede. É um espelho da rede. Então, o pacotinho passa no seu roteador e é gerado um cache nesse roteador e uma amostragem desse pacotinho enviado para o que nós chamamos de Flow Collector, né? E dentro dessa topologia, eu já vou passar para vocês a topologia, nós temos o Flow Collector, temos o exportador, temos o analisador, temos um banco de dados, então é um pouco complexo sim, mas faz todo sentido, tá? Aí, como eu falei com vocês, eu estou chamando tudo de NetFlow, né, mas hoje o que nós usamos muito é o IPFix, tá? Que é um protocolo que foi desenvolvido junto com um grupo de trabalhos da IETF, e que veio justamente para poder ajudar os fabricantes a estarem padronizando a análise de fluxo da rede. Então, vocês podem ver que no template do NetFlow, a gente tem em torno de 7 campos. Quando a gente fala de IPFix, tá? Os campos aumentam. Então, quanto mais campos eu tenho para analisar, mais informações eu tenho. Consequentemente, um passo à frente eu vou estar sempre, né, desses nossos saudosos criminosos que querem tirar a nossa rede do ar por algum motivo, sabe-se lá Deus qual motivo que é, né? Então, com essas informações, o que a gente pode ter? A gente pode ter o que nós chamamos de padrão de rede. A gente pode criar um perfil de rede, tá? Então, são várias as motivações do uso da análise de fluxo. Não é somente saber qual é o meu fluxo para o Google, para o Netflix ou para o Facebook, ou para qualquer outro player desse do mercado. De repente eu estou querendo uma CDN, igual o nosso amigo Flávio comentou aqui, do caso da Netflix, né? Saber qual é a quantidade de fluxo direcionado para o Netflix para solicitar uma CDN. Então, o NetFlow é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? E vai trazer para vocês um poder de observabilidade muito grande. Continuando, essa topologia é uma topologia muito comum, usada para quem está implantando o monitoramento de fluxo. Nós temos o que nós chamamos de Flow Exported, que, nesse caso, é o nosso roteador, e aqui eu deixo mais uma reflexão. Tá? A maioria das empresas que implantam a análise de fluxo, elas geralmente monitoram o roteador de borda, né? O famoso BGP, a borda da rede, né? Mas aí a reflexão é o seguinte: por que não monitorar os concentradores, PPPoE e PoE, né? Os BNGs, os BRAs? Por que não monitorar também os switches L3 da sua rede, ou os equipamentos que têm ou que possibilitam, né, o monitoramento de fluxo? Então, não é só a borda que precisa de um monitoramento de fluxo, né? Todo dispositivo que tem possibilidade de exportar fluxo necessariamente precisa estar sendo monitorado. E o legal do monitoramento de fluxo, né, é que você vai ter o exportador, que é esse dispositivo, esse roteador, você vai ter um cara chamado Flow Collector, que é a aplicação responsável por coletar esses fluxos todos, tá? Vocês vão ter também um storage, né, um banco de dados para esses fluxos, e, no final de tudo, você vai ter o Analyzer, né, que é o Flow Analyzer, que é o software que faz a análise e é o software responsável por criar o que nós chamamos de thresholds, ou gatilhos, ou, né, para o pessoal que manja do monitoramento, que usa muitos Zabbix, né, a tal da trigger, né? No momento em que eu tenho uma massiva na rede, ou algo que é comum, mas não é normal, e a gente já vai falar sobre isso, né, o fluxo ou o software ele consegue tomar uma medida ou uma contramedida. Mas é interessante a gente comentar por quê? Porque quando você não tem um monitoramento de fluxo, tudo é normal na sua rede, né? Quando você começa a monitorar o fluxo da sua rede, começa a aparecer informações que são comuns, mas talvez não seja normal na rede de vocês. Né? É comum ter tráfego TCP na porta 22? Sim. Mas é comum ter um fluxo muito alto nessa porta? Não é normal.
né? É uma coisa que talvez seja comum para vocês hoje, mas certamente não vai ser normal no momento que vocês começarem a monitorar esse fluxo. E as respostas que vocês vão ter no momento que eu inicio um monitoramento de fluxo da minha rede é: quem é o fluxo? Para onde esse fluxo vai? Tá? O que é esse fluxo, quando ocorreu esse fluxo, e principalmente a quantidade de banda que teve nesse fluxo. Isso eu acho que talvez seja uma das grandes sacadas aqui, tá, do monitoramento de fluxo. Bom, no momento que você tem um monitoramento de fluxo, você precisa ter o que nós chamamos de Flow Analyzer, que é um software, né, que vai fazer a análise desse monitoramento de fluxo e realizar uma tomada de decisão. E aqui eu trago para vocês alguns aí dos principais softwares que nós temos no mercado. Temos o FastNashMon, que é um software, né, que é open source, inclusive, apesar de ter versão paga também, que faz essa análise. O pessoal da Netscult, da Arbor, né, tem um dos mais poderosos aí. Tem o Vflow, tem o pessoal da Akamai e da Cloudflare, né? Tem softwares open source também, como Elasticsearch, Grafana, NF100, que são softwares aí também poderosos, que podem trazer o poder da observabilidade para vocês, tá? Bom, no momento que eu tenho o software e eu tenho esse poder do software na mão, eu consigo já ter uma tomada de decisão no momento que eu sofri uma massiva na rede. E, evidentemente, né, quando a gente fala de ataques DDoS, a coisa complica. É extremamente complexo a gente fazer uma análise e uma mitigação de ataques DDoS. É complexo mesmo. Mas aí, para poder facilitar muito e falando de uma forma bem resumida, quando você for escolher um software para fazer a análise de fluxo, a gente espera que, no mínimo, ele tenha esses 4 estágios. Que é o quê? A detecção do fluxo, ou seja, eu vou ter métricas dentro do meu software para poder detectar esse fluxo, tá? Vou fazer um desvio, porque no momento que eu tenho uma massiva, o software tem que ter a capacidade de fazer algum desvio. Esse desvio geralmente está relacionado aqui aos protocolos, né, aos métodos de mitigação via BGP Black Hole e BGP Flowspec. Então, na maioria dos softwares, vocês vão ter a possibilidade de fazer uma mitigação via Black Hole, por exemplo, se a operadora possibilitar, né, a Black Hole. O que a gente vê hoje, pelo menos na pesquisa que eu fiz antes de vir aqui para o evento, foi... Eu vou mostrar isso já para vocês, mas é estranho, né? Então, vamos lá. Preciso detectar, preciso desviar, preciso fazer filtros, tá? Então, o software tem que te dar a possibilidade de criar filtros para poder você fazer os seus próprios filtros de acordo com o perfil de usuário que você identificou dentro da sua rede, em seguida fazer a análise. Então, o software que tem esses 4 estágios vai ajudar bastante vocês no momento de realizar uma tomada de decisão quando o problema acontecer. E nesse caso aqui, no problema, né, nos motivadores que eu trouxe para vocês, é justamente os ataques DDoS. E a sacada aqui é o provérbio, né? Então, se é um provérbio que define bem um ataque DDoS dentro de um provedor de internet, é esse, né? O prudente, ele percebe o perigo, né, e busca sempre refúgio. Então, se você está um passo à frente, se você tem a análise de fluxo da sua rede, com certeza, tá? Você não vai cair no caso do inexperiente, que segue adiante e, evidentemente, sofre as consequências, tá? Bom, e aqui eu trago para vocês alguns gráficos de ataques que acontecem, tá, dentro da rede, como que você consegue analisar isso com fluxo. Tá? Então, eu tenho aqui algumas telas, onde nós temos, na primeira tela ali, uma análise de fluxo, onde o cliente, o provedor, está sofrendo um ataque numa porta específica, e acabou cortando ali o depois, né, mas esse depois é justamente a efetivação do ataque, ou seja, o provedor ficou offline. Então, eu estou monitorando o fluxo e vi que, de fato, o provedor ficou offline. E aqui embaixo, nesse último, né, eu tenho os ataques, que são esses picos, e esses ataques estão cada vez, né, mais complexos, né, ataques de 10 segundos, de 20 segundos, ataques de 1 minuto, e no momento que a mitigação entra, o ataque parou, depois o ataque começa de novo, e você fica ali, né, naquele meio. Mas, nesse último gráfico aqui, vocês estão vendo que eu tive os ataques, os picos de ataque, e no momento que a mitigação entrou ali, né, o ataque cessou e o fluxo continuou rolando, né? Por que eu estou falando isso? Porque o NetFlow ele vai trabalhar em conjunto com as mitigações dos ataques DDoS que vocês forem sofrer. No momento que o NetFlow, né, a análise de fluxo, identifica um padrão que não é comum na rede, era normal antes da análise de fluxo, agora não é mais comum. Então, no momento que ele identifica um padrão incomum na rede, ele toma uma tomada de decisão. Ele tem essa inteligência quem dá para ele são vocês, é quem está configurando, quem está fazendo todo o ajuste. Bom, outro gráfico interessante que eu queria mostrar para vocês, que é um monitoramento do BNG. Aqui tem alguns IPs privados, né? E porta 0, ICMP e vários clientes fazendo
eu poderia chamar isso de ataque? Talvez sim, talvez não, mas eles estão fazendo conexões e a porta 0 e CMP em vários endereços IP diferentes. Então, monitorar o BNG também é muito importante. E fazer thread hunt, eu acho que thread hunt é a grande sacada, buscar vulnerabilidades dentro da rede de vocês, tá? E aqui é um monitoramento já funcional, onde você tem Grafana, Elastic e várias outras aplicações que eu mostrei para vocês aqui, trazendo essas análises. Tá? Beleza. Bom, chegamos aqui nas considerações finais. IPv6 é algo que vocês têm que implantar para ontem na rede. Tá? Se você sofreu um ataque DDoS, cara, muito provavelmente foi no IPv4. Muito provavelmente foi no IPv4. IPv6 provavelmente vai ajudar vocês no momento que uma massiva acontecer. Outra questão é a questão do plano de communities, tá? Do 95 percentil e dos black holes. 90% das operadoras que a gente faz consultas não dão essas funções para os clientes. Isso é um problema para a gente. A gente precisa muito de um plano de community. A operadora precisa dar isso para a gente. A gente precisa ter o 95 percentil, a operadora tem que dar isso para a gente. E principalmente as communities de black hole, tá? A operadora que não dá community de black hole para vocês, sinceramente, não é uma boa operadora. Na minha opinião, vocês deveriam cancelar com ela ontem, tá? Então, faça thread hunting, que eu acho a grande sacada aqui. Thread hunt é o segredo. Black hole no XBR, para a gente finalizar super rápido. Talvez vocês saibam, talvez não, mas o XBR já faz black hole. Olha que louco isso, né? Só que não depende tanto deles, depende da gente. Então, se vocês forem olhar aqui, o X-Forum 14, 15, e uma lista do GTR, né, que o Douglas Fischer até comentou, vocês vão ver que o XBR já está fazendo black hole, mas depende da gente, junto com o XBR, fazer com que a coisa aconteça. Então, eu convido vocês a estarem olhando essas URLs, tá? Para poder a gente fazer a coisa acontecer como se espera. Bom, e uma frase aqui do Thiago Ayub, da Sage Networks, né? Eu sei que sua rede funciona bem, mas ataques DDoS acontecem e cobram com juros e correção. Então, se você não sofreu um ataque ainda, cara, provavelmente você vai sofrer, tá? E tendo a plataforma, tendo um protocolo de fluxo para analisar a sua rede, vai fazer com que você sofra menos no momento que você receber um ataque. Bom, rapidinho, a gente está no finalzinho aqui da nossa palestra, essa minha empresa, FlowSpec, né, lá a gente trabalha com mitigação, venda de link protegido, né, consultoria em segurança, consultoria em rede e tudo mais, e alguns lugares que eu ministro treinamento, porque uma das sacadas que nós temos também é a transferência de conhecimento, então a gente ministra muito treinamento lá na FlowSpec, e essas são algumas escolas que a gente ministra treinamento, tá? E só para poder a gente finalizar, né, a semana que vem, inclusive, nós vamos ter um treinamento focado em NetFlow, em PFix, lá na FlowSpec, e eu convido vocês, de repente, né, quem tiver interesse, a estar dando uma passada no nosso site e conferindo o nosso treinamento. Essa é a topologia do treinamento que a gente tem, e é isso. Muito obrigado, né, e, por favor, usem o monitoramento de fluxo na rede de vocês. Um abraço. Valeu. Rafael, muito obrigado pela apresentação. A gente está em cima do tempo, então eu não vou abrir para perguntas agora, mas eu vou aproveitar para comentar com você. Você falou da palestra do Ayub. Não sei se você conhece o nosso podcast, o Camada 8. A gente fez uma entrevista com o Ayub um tempo atrás, saiu hoje, o episódio do podcast do Camada 8, falando sobre ataques DDoS com o Thiago Ayub, saiu hoje. Então, também fica o convite para todo mundo, não agora, durante o evento, né? Amanhã, quem sabe, à noite em casa, olhar o podcast e ouvir o podcast. Mas muito obrigado pela apresentação. Obrigado, gente. Tenha um excelente evento.